Agora, agora no dia 7 começa o conclave. E pelo perfil antecedente, ligado aos últimos dois conclaves, considerando Bento XVI e Papa Francisco, nós tivemos um conclave teoricamente rápido, né? Ali, eu acredito que 2 dias, e o outro ali no quarto escrutínio, quinto escrutínio e tal. Você que está aí, né? Nós ainda não estamos chegando aí, né? Mas você que trabalha e está bem mais próximo do Vaticano, se espera também um conclave que não seja tão longo? Sim, nesse momento sim, porque embora haja muita indecisão, esse é um conclave, eu tenho dito isso, que é muito imprevisível, né? Porque o Papa Francisco nomeou esse colégio cardinalício muito diverso, né? Gente de diferentes partes do mundo, e a maior parte deles foi nomeada pelo Papa, ou seja, é a primeira vez que eles participam de um conclave. E eles não se reúnem sempre, não é que eles já se conhecem tão bem. Então, até por isso, é muito provável que eles tenham decidido começar aí no dia 7, porque eles já podiam começar dia 5, dia 6, definiram o dia 7, para eles terem um pouquinho mais de tempo também para poder conversar agora, né? E conversar também com aqueles que participaram do anterior, né? Os cardeais com mais de 80 anos, que estão também em Roma, muitos deles, mas que não entram depois no conclave. Então, nas congregações gerais, que são essas reuniões que acontecem agora, antes do conclave, todos os cardeais podem participar, inclusive os com mais de 80 anos, que não são eleitores. Mas depois, quando entra no conclave, só os eleitores, que são 133 agora, porque 2, por motivo de saúde, decidiram não vir, né? Então, agora são 133. Esses entram no conclave, né? Então, assim, eles precisavam de um pouco mais de tempo. Então, esse tempo, a tendência é que depois, quando eles entrarem, a dinâmica já esteja mais consolidada, né? Não vai ser assim, a primeira, a segunda votação vão dar um pouco o perfil aí para onde eles estão indo, e depois a terceira, quarta, quinta, meio que vai fechando. É muito rápido, se você pensar, né? Porque são 4 votações em um dia. Não tem assim, primeiro turno e segundo turno daqui a um mês, sim, né? Como a gente faz nas eleições. É uma depois da outra, e aí isso já vai afunilando, né? Agora, em um dia, 4 votações, dá tempo de fazer alguma preleção, alguma fala, algum discurso, ou cada um vai lá, traz o seu voto, e entre eles se conversa? Tipo, alguém pode fazer uma intervenção, alguma coisa nesse sentido? Porque é tão rápido, 4 vezes por dia uma votação, como que dá tempo de falar alguma coisa, né? Não sei como que isso se dá. Então, é isso, eles já chegam com a cabeça meio feita, né, quando entram no conclave. Então, quer dizer, toda essa dinâmica precedente é a que dá mais o tom. Então, quando eles entram ali, já sabem quem vai ser o primeiro candidato deles. Eu vou votar em fulano. E aí eles têm que ver o cenário, né? A primeira votação, teve ali 30, 40, 50 votos para um, 20 para outro. Quem são os nomes que estão se destacando, né? E aí depois, eles têm que conversar na hora do almoço, né? Nas pausas ali à noite, antes de dormir e tal. Eles têm que conversar para poder a coisa ir se afunilando entre os candidatos que estão se destacando aí, né? Então, por exemplo, se houver um empate muito acirrado entre 2 candidatos, eles precisam encontrar um terceiro que seja mais consenso, porque a gente está falando de 2/3, 2/3 são muitos votos, né? 2/3 de 133, é bastante, é mais da metade, né? Então, assim, para chegar em 2/3, precisa de trabalho ali, né? Porque o outro conclave eram quantos cardeais? Agora você me pegou, mas era um pouco menos. A gente pode olhar depois. Mas eu acho que... Mas é sempre 2/3. Isso. Mas foi em 2013, né? O outro foi conclave? Em 2013. Que elegeu Francisco. Agora a gente está falando 117.
Hã? 117. 117. É porque tem um limite de 120 e o Papa Francisco passou um pouco mais, né? Mas, então, esse ano, ó, a gente está falando de 88 cardeais, né? 88 para ter 2/3. 88 votos para que um cardeal seja eleito Papa. Para poder ser, é muito, né? É muito voto. Então você pode ter um ali, se ele em 3 votações, 50 votos, 50 votos, 50 votos, não é eleito, não adianta. Você tem 50 votos, mas não vai ser eleito. E tem o fato também de ter cardeais de vários lugares do mundo e também fragmentar os votos. Então, aparecer Exato. dos 133 na primeira lista, sei lá, 15, 20 nomes. Então, isso já fragmenta muito os votos para a pessoa chegar até 88 para ser eleito, né? Exatamente. Então, realmente, assim, por isso que é uma dinâmica diferente da política tradicional, porque a gente está acostumado, fulano recebeu 52% dos votos, foi eleito, né, e aí o outro recebeu 30 e o outro recebeu 15, né, sei lá. Isso ali não funciona. Alguém desses 52 aí, eles vão ter que ou achar um terceiro, porque às vezes aqueles que votaram nesses 52 não vão votar no de 30 ou no de 15, né? Então, assim, você precisa às vezes achar outro nome que vai conseguir de novo arrebanhar. Então, é uma dinâmica complexa, depende muito do momento. Ali a gente está especulando aí alguns nomes, sai na imprensa, mas também muda todo dia. Mas a gente só vai saber a hora que eles mesmos se juntarem e começarem a votar. Claro, nós não temos certeza, porque realmente tudo que acontece no conclave é muito sigiloso, inclusive as cédulas de votação são queimadas, né? Inclusive para fazer a fumaça branca, não é? As cédulas de votação. Mas, por exemplo, se fala, né, naqueles que escrevem livros e tudo, que cardeais brasileiros já tiveram 2, 3, 4, 5 votos, né, em conclaves, né? Então, se você pega hoje cardeais da Oceania, cardeais de vários lugares do mundo, e, tá bom, eu vou votar no cardeal asiático, eu vou votar no... Então, fica uma possibilidade de fragmentação de votos, caso não tenha antes sido falado, olha, vamos tentar não fragmentar muito, para não ser um conclave muito longo, o jubileu está aí, então tem tudo isso. Né? Agora, nesses 9 dias, Felipe, esses 9 dias de oração, significa que aonde eles ficam é a Casa Santa Marta? Não. Aonde eles ficam? Até o início do conclave, eles ficam em diferentes lugares. Eles não ficam no mesmo lugar. Não estão ainda no mesmo lugar. Mas eles podem se encontrar para conversar. À vontade, agora eles estão totalmente livres. Isso é previsto na dinâmica da igreja, é aquilo que eu dizia, né? A igreja sabe que precisa disso, na verdade. Não adianta você achar que eles vão chegar ali um dia e vão decidir tudo, né? Precisa essa conversa, esse encontro, oração. Basta que o espírito seja o espírito de escolher a melhor pessoa para a igreja, né? Então, eles estão totalmente livres agora, daqui até o início do conclave. No dia 7, aí se separam os eleitores, esses 133, entram, aí tem até aquela cena emblemática, né, que fecha a porta, extra omnes, aí saem, quem não pertence sai daqui, e aí eles vão votar, aí muda a dinâmica. Nesse período do conclave, aí sim eles ficam na Casa Santa Marta, eles não saem do Vaticano mais. Os celulares dos cardeais, uma curiosidade, entram no conclave ou não entram no conclave? Não deveria, né? Não deveria entrar. Isso aí são coisas que a gente escuta, né? Que tem até bloqueio de celular lá dentro, será? Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que não chega tanto, eu acho que vai na confiança, né? Eu acho que vai muito na confiança ali. Se ele tiver o celular no quarto ali, eu não sei se o Vaticano vai impor eles fazem um juramento, né? Sim. Eles fazem um juramento no início, isso é importante dizer. Já fizeram agora para as congregações, depois fazem de novo. Então ele faz um juramento de que ele vai manter esse sigilo e não vai se comunicar, enfim. Então a gente confia, né, que enfim, isso é respeitado ali no... mas também, assim,
no mundo de hoje é difícil achar que não vai chegar nada de informação, né? Às vezes alguém que está entrando ou saindo ali para fazer um serviço na casa ou limpar o quarto, às vezes pode até dizer alguma coisa. Mas o impacto disso na eleição, eu acho que não deve ser, assim, você teria que ter uma mobilização muito grande para poder influenciar quase 90 cardeais a decidir, né? Então, de 2013 para cá, muita coisa mudou e tem se falado muito da geração do conclave selfie, que muitos cardeais ali de 50 anos, 45 anos, 55 anos, vai no meio do povo, junta 3, 4 cardeais, faz uma selfie assim, nossa, tô aqui. Nossa, mas em 2013 nós não víamos nada disso, né? É realmente um conclave totalmente diferente dos outros conclaves, né, Felipe? Muito diferente nesse sentido. E também, assim, tá todo mundo falando disso agora, né? Assim, é claro que antes tinha também esse burburinho, esse interesse, mas agora com as redes sociais, que não são a mesma coisa de 12 anos atrás, falando de 12 anos atrás, né? Não é a mesma coisa. Então, hoje a gente está todo mundo conectado, você vê foto, faz o perfil de cada cardeal, pensa sobre isso, pensa sobre aquilo. Então, assim, tem muito mais gente conectada, tentando entender, algumas pessoas tentando falar, esse candidato fez isso, fez aquilo, buscar a imagem do passado para poder queimar o filme. Para queimar o filme. Queimar o filme do cardeal, poxa, sabe, assim, já chegou até ali, né? E, enfim, buscando as polêmicas, né? As redes sociais têm essa tendência a ir atrás das polêmicas. Mas, assim, eu acho que efetivamente o impacto disso, né, nas decisões é mínimo, porque acho que a dinâmica deles ali se impõe, né? A dinâmica dos cardeais entre eles se impõe, porque é uma dinâmica de achar entre eles o melhor candidato, sendo que ninguém é candidato, ninguém se apresenta como candidato, né? Mas mesmo assim você tem que achar alguém, e essa dinâmica de convencimento mesmo, né? De falar, olha, já pensou em fulano, né? Vamos começar a pensar que pode ser bom, pode não ser, e aí talvez conversar com ele mesmo, né, ver o que ele acha, enfim, é uma dinâmica muito dos cardeais ali, né, acho que essa influência externa eu acho que vai ser mínima nesse momento.